Oi, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aqui nossa revisão sobre modelos atômicos, né? Olha que bonitinho, vou mandar para vocês esse slide, tá certo? Olha, a gente tem aqui o que eu acabei de falar na primeira revisãozinha que eu fiz, que são os principais modelos atômicos, né? Dalton, que diz que o átomo é maciço, indivisível, indestrutível, que é chamado de quê? Bola de bilhar. Por que é um modelo científico? Porque é baseado nas leis ponderais. Basta lembrar isso. O átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Outro detalhe importantíssimo que a gente tem que lembrar na química é que, olha bem, pessoal, quando a gente vai analisando os modelos pelo tempo, né, você vai ter o quê? Os átomos formam as substâncias, né? E aí chega um momento que a gente tem a natureza elétrica da matéria, a substância começa a ter natureza elétrica. E aí, daquele experimento de Crookes, dos tubos de Crookes, se descobre o elétron, que é o raio catódico, e se descobre, depois de algum tempo, os prótons, que eram os raios canais. E aí, o que é que a gente vai ter? O modelo de Thomson. Thomson, ele faz um átomo com carga pela primeira vez. Então, é um átomo que tem carga elétrica, logo pode ser dividido nas suas cargas. Ele é menor, mas tem uma coisinha menor do que ele, que são as cargas. Então, eu ainda posso dividi-lo. A gente chama esse átomo de pudim de passas, que é um fluido positivo cheio de elétronzinhos negativos. Lembre-se, depois desse modelo, a gente vai ter a descoberta do raio-x por Roentgen, tá? E a descoberta da radioatividade por Becquerel, embora o casal Marie Curie e Pierre Curie estejam tão conhecidos da gente, mas quem descobriu a radioatividade foi Becquerel. E aí tem o modelo de Rutherford, que é o modelo do sistema solar. Lembra desse modelo? Nesse modelo, a gente tem o quê? Rutherford falou que o átomo gira ao redor do núcleo, o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. E entre as eletrosferas, o espaço vazio. É pela primeira vez um átomo descontínuo, um átomo que tem uma região e outra região. Ele não é uma única situação, uma única esfera. Chadwick descobriu a partícula próton, tá? Mas vê bem, pessoal, a gente não precisa se preocupar muito com isso agora, né? Aí o que é que a gente tem? Lembrar que Rutherford não conseguiu explicar como é que o elétron girava ao redor do núcleo, porque segundo a física clássica, se o elétron está girando, está perdendo energia. Então, cada vez ele ia ficar mais fraco, pum, ia cair no núcleo. Então, ele não explicou. Quem explicou isso foi Bohr. E aí, Bohr falou de quê? Bohr propõe que o elétron está em órbitas quantizadas, chamada de órbita estacionária. Ele, quando está na órbita dele, nem ganha nem perde energia. A gente diz que ele está na órbita estacionária. Quando ele ganha energia, vai para uma órbita externa. Quando ele perde, ele volta para uma órbita mais interna. São as órbitas permitidas que a gente fala de Bohr. E quando ele libera essa energia na volta, a gente diz que ele libera em forma de fóton, que pode ser visível ou não. Onde é que a gente vê isso? A gente vê esse exemplo no dia a dia quando a gente fala dos fogos de artifício, quando a gente fala dos peixes que liberam energia, das algas que deixam o mar todo azulzinho em uma certa região durante o ano. Então, cada sal, você viu na sua prática, tem uma cor diferente. Na cor dos elementos também acontece isso. Então, pessoal, lembrar que para nosso amigo, olha, para cada um deles a gente tem uma colocação. Para Dalton, o átomo é indivisível. Para Thomson, ele já tem o quê? Já tem elétron, já tem uma partícula subatômica, assim como para Rutherford e Bohr. Lembre-se, para Bohr, a energia é quantizada. Para Rutherford, o núcleo, você tem o núcleo e a eletrosfera. Para Bohr também. Não é isso? E quem é que tem pela primeira vez a natureza elétrica da matéria? Thomson. E depois todos os outros têm também. Certo? Aí, olha, pessoal, lembre-se de uma coisa. Guarda isso aí na mente, ó. Quem foi Sommerfeld? Sommerfeld foi aquele cara que disse que existiam órbitas elípticas também. E ele disse, olha, bota certo. Existe o nível e no nível tem órbitas circulares, órbitas quantizadas. O que é isso? Quando ele está na nível do camada dele, ele nem ganha nem perde, está quantizado, está com a quantidade certa. Agora, se ele vai para longe, é porque ele ganhou. Se ele volta, é porque ele perde. Olha aí, bota certo, ele dizia. Mas eu vi que o nível também tem um subnível.
E se o nível tem órbita circular, o subnível tem órbita elíptica. Então, lembra do exemplo que eu dei na sala. O nível é o andar, o subnível são os apartamentos. Então, ele diz, os elétrons se movem ao redor do núcleo do átomo em órbitas circulares e órbitas elípticas. Isso é importantíssimo para a gente. Aí, outra coisa que eu quero que você perceba é que ele pode perguntar, e aí a gente já está tranquilão, sobre o modelo de Sommerfeld, e aí você vai me dizer o quê? Olha, o modelo de Sommerfeld ele é praticamente um complemento do modelo de Bohr. Os elétrons se movem ao redor do núcleo do átomo em órbitas circulares e elípticas. E presta bem atenção, post-it, viu? Nisso que eu falei. Os elétrons se movem ao redor do núcleo do átomo em órbitas circulares e elípticas. Circulares são os níveis, elípticas e subníveis. E do segundo nível de energia, do segundo nível de energia, existe um ou mais subníveis para cada nível. Lembra que eu falei? Pô, como é isso, Guga? Em cada nível tem os subníveis. Então, em cada andar tem um apartamento. Então, ele falou assim, ó, do segundo nível de energia, existe um ou mais subníveis do mesmo nível. Lógico, né? Então, os subníveis, você forma o nível. Legal? Tudo bem? E o que foi que de Broglie falou? Louis de Broglie falou que o elétron era dual. O elétron é dual. O elétron é dual, o elétron tem dualidade. Ele, às vezes, se comporta como partícula, às vezes como onda. E por que isso acontece? Porque ele tem uma massa muito pequenininha. Então, vamos lá. Vamos para mais uma apresentaçãozinha aqui da tela para te ajudar. Vem comigo. Olha, vou mandar aquele slidezinho para vocês, tá certo? Veja, tem uma coisa que é muito importante que eu queria que todo mundo prestasse bem muita atenção. Pessoal, você lembra que a gente falou de quê? Do princípio das configurações eletrônicas, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então vem para cá. Se eu chegar para você e lhe desse assim, olha, eu tenho esse subnível aqui completo. Ó. Olha aí. Certo, e tudo legal, Guga. O que é que tem isso aí? Olha aqui. Ele é formado aqui, ó, por menos 1, 0 e mais 1. Lembra do número quântico? Aí se eu dissesse para tu assim, pessoal, diz aí, como é que eu coloco aqui, ó? Coloque somente isso, ó. Coloque 5 elétrons no subnível, somente isso. Coloque 5 elétrons. Como é que tu ia colocar esses 5 elétrons aí? Vê. Primeiro coloca todo mundo em pé, ou seja, primeiro coloca o primeiro elétron, certo? Para depois, agora não são 5, ó. Olha aí, ó. Aí assim está totalmente correto. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem as duas regras que a gente falou na sala, né? Pauli e Rand. E aí, pessoal, pelo amor de Deus, não esquece isso não. Às vezes a gente no dia a dia termina nem se ligando muito, né? Mas é importante que a gente se ligue o suficiente para não errar uma besteirinha. Se eu chegar para você e lhe disser, deixa eu pensar aqui uma coisa que eu posso dizer. Se eu lhe disser, coloque 7 elétrons no subnível D. Vamos lá. Subnível D. Olha aí, deixa eu arrumar ele aqui para ele ficar bonitinho para você. Olha aí, que lindo. Tá vendo tu? D é quanto? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí se eu disser aqui, ó, se eu quiser que você coloque 7 elétrons, seria assim, né? D7, por exemplo. Eu disse, coloque aí, mas sem ferir a regra de Rand ou sem seguir, seria a regra de Pauli. Então, como é que a gente diz? Rand falou assim, determina que quando você preenche o orbital do mesmo subnível, os elétrons estarão em orbitais vazios até que cada um possua um elétron. Sendo, pessoal, eu só posso completar o primeiro orbital depois que todos estiverem semi-preenchidos. Então, a gente o quê? Só completa. O que é completar?
colocar o elétronzinho para baixo, né? Orbital para baixo. Só completa o orbital quando todos os outros já possuírem, olha, um elétron. Então, o que é que eu faço? Não é para botar 7, aí você vem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora tá todo mundo com 1, não tá? Aí agora você pode vir aqui, ó. 6, 7. Tá ok. O que é que você nunca pode fazer? Olha, em um orbital. O que é um orbital, pessoal? Um quadradinho. Então, em um orbital, lembra quando eu falo orbital, você lembra de quadradinho, né? Cabem 2 elétrons com spins. O que são spins? Spins são setas ao contrário. Então, como assim, Guga? Quando eu for colocar, por exemplo, aqui, ó, veja, tá aqui tudo bonitinho? Ó, se você fizer isso, meu Deus do céu, já tá totalmente o quê? Errado. Então, não pode ter 2 para cima, nem pode ter 2 para baixo. É sempre um para cima e um para baixo. Legal? Isso é fundamental. Isso é fundamental numa questão de prova para você. Tá certo, pessoal? Isso é fundamental numa questão de prova para você. Guga diz: olha, um colega meu disse que queria fazer conta. Tu pode fazer uma questão de conta aí? Vê, pessoal. Lembrar, né, que a gente só precisa fazer uma questão assim, ó. Se ele perguntar comprimento de onda ou essas coisas, a gente tem, né, que energia é igual a H vezes F, onde H é uma constante que ele vai ter que te dar. Tá certo? Essa constante é quanto? 6, geralmente é 6,6 vezes 10 a menos 34, não é? Olha o valor dela. Não precisa decorar, tá? E como é que eu acho a frequência? Vem lamber ferida. Lembra que eu falei na sala? Você fica, Eca! Não é isso? Então, ó, vem lamber ferida. Mas olha, o importante é você lembrar até os modelos atômicos. É isso que a gente tem que ter um maior foco. Certíssimo. Beijo, pessoal. Valeu.